Não entendo qual é esse barato que a galera sente de ver super-herói sendo na porrada com super-herói. Curto isso não, acho ruimzão. Pô, você tava aí, né? Bora falar rapidinho sobre Super Amigos número 31? Vambora. Sobe a vinheta aí, produção. Olá, meu amigo, minha amiga do Pode Não Pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim. Pessoal, vamos rapidinho aqui falar sobre Super Amigos 31. Vamos lá, primeiro de tudo, essa revista foi publicada aqui no Brasil em novembro de 1987. Deixa eu ver na minha cola que está certo. Tá certo. E a história constante nela, que envolve o Super e os Novos Titãs, ela foi publicada na revista americana Action Comics número 584 em janeiro de 1987. Essa é a primeira história do Super na Action Comics depois da crise nas Infinitas Terras, tá? Então é a primeira vez que o Superman, o Super-Homem reformulado, aparece na Action Comics, e o John Byrne, que estava na frente da revista, estava à frente da revista, ele faz uma espécie de tour pelos super-heróis da DC Comics com o Super, né? Ele vai encontrando diversos super-heróis e equipes, né? Como é o caso aqui da Super Amigos 31, tá? Outra coisa que eu queria explicar para vocês, o que o Super-Homem está fazendo na revista Super Amigos? O Super ele só tinha uma revista no Brasil na década de 80 pela Abril, né? Então ficava difícil colocar todas as histórias numa revista só. Eles iam ter problema, inclusive, com o tempo que eles precisavam, o pessoal da Abril, para trazer o material, fazer a tradução e etc, etc, etc. Né? O Super tinha na época é, três revistas, eu acho, que era The Adventures of Superman e Action Comics. Né? E essas três revistas elas acabavam dando muito material para a gente ter aqui. Então a Abril ela pulverizava as histórias do Super, né? Como foi o caso aqui, perdão, da revista Super Amigos. E obviamente nessa época, a gente está vivendo uma outra época, nessa época o Super vendia, né? Não é como hoje que tem que se ter um esforço fenomenal para vender revista do Superman, do Super-Homem, né? É um herói que tá passando por um aperto, tá? A história constante aqui, pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, arte e argumento pelo John Byrne, arte final do Dick Giordano. A arte do John Byrne, como sempre, ele arrebenta, ele manda muito bem. E tá sendo legal ler essas revistas porque você acaba vendo um monte de super-herói com a arte dele, tá? É uma história que mostra o Super tendo um ataque de raiva lá em Nova York. Pô, o que ele está fazendo em Nova York? Muito bem. A trama diz o seguinte: um sujeito, um pseudocientista, ele liga para o Planeta Diário, para falar com Clark Kent que ele precisa do Super para participar de uma experiência que pode trazer benefícios, né? E o Super top lá, e esse cientista, ele acaba conseguindo fazer uma troca de mentes, né? Entre ele, que tem um corpo deficiente, né? Ele tem dificuldades de locomoção sérias, e ele consegue fazer essa troca de mente, ele consegue ficar com o corpo do Super-Homem e ele coloca o Super-Homem no corpo problemático dele, tá? Então o Super-Homem, por conta disso, ele tem um ataque de ódio lá em Nova York, né? Ele tá o cientista, né, o pseudocientista, ele está descontando as frustrações dele na cidade de forma extremamente arrogante com o corpo do Super. E Nova York é a cidade dos Novos Titãs. Então eles são acionados e vão enfrentar o Super. Só que os Novos Titãs estão desfalcados, tá? A equipe que está constando aqui na revista, ela é composta por Cyborg, Mutano, Moça Maravilha, Dona Troy, e o Jericó. Para quem não sabe, Jericó é o filho do Exterminador, né? É o filho mudo do Exterminador, mas que tem um poder, né? O Jericó ele também consegue se transportar para dentro de um corpo, né? Então acaba tendo esse quebra-pau entre o Super-Homem e os Novos Titãs, né? Super-Homem e Superman eu sempre vou confundir porque hoje em dia é Superman que a gente fala, né? Mas nessas revistas aqui é Super-Homem, né? A revista título dele, inclusive, era Super-Homem. Então fica difícil não confundir quando você lê um material antigo. É... Pessoal, essa história aqui, ela, pra mim, é mais um artifício que o John Byrne teve para fazer um quebra-pau entre os Super e os Titãs e
conseguir alavancar a venda de revista, né? Porque a história é muito fraca, ela tem vários pontos com soluções fáceis, né? A coisa que eu mais detesto em qualquer material cultural, né? É você ter uma solução fácil para uma história, né? Isso é bem irritante, né? Então o John Byrne ele conseguiu fazer isso, e coisa que geralmente ele não faz, né? Ele consegue, por exemplo, se você pegar o arco, o The Man of Steel da minissérie, ele deixa as pontas soltas para ir construindo elas, né? Então ele não faz, ele não cria soluções fáceis, né? Nessa revista é justamente o contrário, ele cria uma solução muito fácil para todo tipo de problema que aparece, tá? E não são muitos, para ser sincero. Então a história acaba sendo um pouco bobinha, né? É o que eu falei para vocês, ela se tornou comercial, é para vender a revista, né? Tudo isso, na minha opinião, totalmente irrelevante, tá? Mas, enfim, mesmo com esse grande problema, você acaba se divertindo, né? E os diálogos constantes na história, eles acabam sendo interessantes também, porque você vê, conforme eu falei para vocês, o pseudocientista ele tem um problema de locomoção grave, né? Ele tem uma deficiência física e ele se considera um sujeito rejeitado. Então, quando ele está no corpo do Super-Homem, por exemplo, ele pega a Donna Troy pelo pescoço e fala que ele vai, de alguma forma, esculachar ela da mesma forma que todas as mulheres esculacharam. Então, o cara ele tem esse comportamento incel que ele acaba descontando as frustrações dele em cima dos outros quando ele se vê com algum poder, né? Ou seja, é aquela máxima também do sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? É uma coisa mais ou menos assim que acontece. E existe uma espécie de recado final que o John Byrne deixa aqui também, que eu vou até ler para vocês, tá? Acabei dando um monte de spoiler da história, mas fica difícil, que é uma história tão curta, né? O Super fala assim pro cientista: a história está cheia de pessoas que superaram as próprias deficiências físicas e se tornaram grandes. A mudez de Jericó é apenas um exemplo entre muitos. O Super vai acabar se arrependendo depois disso que ele falou, tá? O Jericó de Santinho não tem nada. Mas você, Gunderson, tomou o meu poder e se tornou apenas um criminoso a mais. Não, o seu corpo não é o seu corpo que faz que você seja um deficiente, mas a sua mente. Não é o seu corpo, perdão, que faz de você um deficiente, mas a sua mente, né? Então, tem essa liçãozinha de moral no final, como se fosse inspirador, é motivacional, né? Mas quando as pessoas têm algum tipo de dificuldade, né, cada um sabe o tamanho da pedra que carrega, né? Tudo bem, o Super foi motivador, a manifestação foi motivacional, mas não é tão fácil assim, não, né? Você tem que lutar muito para conseguir sobrepujar uma dificuldade, ainda mais uma deficiência tão grave quanto a do pseudocientista. Enfim, era isso que eu queria falar com vocês sobre essa história. Achei bacaninha sim, tá? Diante de todos os problemas que eu falei, recomendo vocês correrem atrás se vocês quiserem dar uma olhada. Vocês encontram todas essas histórias que eu estou falando aqui do Super na Saga do Superman. O nome da coleção é a Saga do Superman, que está sendo publicada aí pela Panini, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixem comentários aí se vocês leram Super-Homem nessa época, se vocês leem hoje com o nome Superman, né? Se vocês gostam dessa fase do John Byrne. E se você curtiu o nosso vídeo, deixa o seu like, son. E se você aprova o trabalho, o material que o Pode Não Pode coloca aí na rede, considere se tornar um membro aqui do nosso canal, um patrocinador, a partir de R$ 7,99 por mês. Você consegue ajudar a gente a melhorar a nossa parte técnica. Valeu, vou nessa, a gente se vê no próximo vídeo. Sobe os créditos aí, produção.